Olá, eu sou o Norberto Almeida, da Portfólio Expert, e nesse vídeo eu converso contigo sobre o framework Kneven. Quando a gente fala de agilidade no negócio, quando a gente fala de frameworks, metodologias, abordagens ágeis, a gente tem que falar nesse framework. Quando a gente fala do primeiro framework brasileiro de agilidade no negócio, o Business Agility Management, a gente também precisa entender esse framework. O que é o Kneven? Ele é um framework criado para facilitar a tomada de decisão. Ele foi criado lá em 1999 pelo Dave Snowden, quando ele trabalhava na IBM Global Service. E é um framework baseado em quê? Em sense making, que é dar sentido a uma situação ambígua. Ele busca que a gente possa mapear o nível de complexidade no qual o cenário, no qual o problema que a gente quer resolver se encontra. Então, em que cenário se encontra o problema que a gente quer resolver? E com base nisso, ele permite que a gente tente, né, dar respostas mais precisas, né, que façam sentido em situações ambíguas. Essa é a ideia. O que esse framework ele tem? Ele tem três tipos de sistemas que a gente fala. A gente tem o sistema ordenado, que ele tem os domínios quando está claro ou quando é complicado. Eu vou explicar esses domínios um pouquinho mais para frente. A gente tem o sistema que a gente chama de complexo adaptativo, que é o domínio que está complexo mesmo. E a gente tem também o sistema caótico, que está no domínio caótico. Então, a gente tem três sistemas: o ordenado, que tem onde está claro e está complicado, o sistema complexo adaptativo e o caótico. E ele tem 5 domínios que eu vou conversar um pouco com vocês agora. O primeiro, o primeiro domínio é quando o cenário está claro. Quando é que isso acontece? Quando a gente sabe exatamente as relações de causa e efeito. É quando a gente tem um cenário muito conhecido. Como é que esse cenário se caracteriza? Esse cenário, geralmente, ele tem algumas características importantes, né? Eu tenho restrições fixas e firmes, né? Restrições que a gente chama de rígidas, e a gente também tem melhores práticas. A gente já sabe as melhores práticas. Provavelmente é um cenário onde não teremos muitas mudanças. Então, quando a gente fala de projeto, a gente tem um escopo muito bem conhecido e a gente sabe as melhores práticas do que a gente deve fazer. É um cenário repetível. Toda vez que a gente repetir as boas práticas, as melhores práticas, melhor dizendo, nesse cenário aqui, a gente vai reproduzir um determinado resultado. E aí, o que a gente faz nesse cenário aqui? A gente trabalha da seguinte forma: a gente primeiro sente, né, a gente vai perceber o problema, a gente vai sentir, né, o que precisa ser feito. Logo em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai categorizar, vai analisar e categorizar esse problema para decidir quais são as melhores práticas para usar, e depois a gente vai responder. Deixa eu dar alguns exemplos de problemas que estão nesse cenário aí, né? Problemas ou oportunidades. Imagina que a gente, falando de projeto, que é o nosso mundo aqui, imagina que a gente tem um projeto vou falar sem ser projeto primeiro, né? Quando a gente está no ambiente fabril, a gente tem uma série de checklists, a gente repete o processo, né? Ele é repetitivo. Quando a gente está fazendo um determinado alimento, quando eu estou lá no McDonald's, na Pizza Hut, na Domino's, a gente tem uma série de processos, uma série de passos específicos para a gente construir um determinado produto, não é assim? A mesma coisa acontece, por exemplo, em projetos. Se eu tenho um projeto para fazer um supermercado com moldes pré-fabricados,
aqui no Rio, né, eu estou no Rio de Janeiro, mas tem alguns supermercados gigantes, tipo Atacadão, o Açaí, que às vezes tu passa num local, tá vazio, não tem nada, é só o terreno. Tu passa 3 meses depois, está aquele supermercado, né, enorme. O que tem aí? A gente tem já as melhores práticas. A gente vai pegar um conjunto de passos daquela pré-fabricação e vai produzir aquele supermercado, não é? Então, quando eu tenho uma obra, uma reforma de uma sala, que eu consigo fazer um checklist, que aquilo é muito conhecido, eu sei as relações de causa e efeito, eu só vou selecionar o modelo que eu vou usar para poder resolver aquilo, igual num método pré-fabricado lá da minha obra, eu vou selecionar qual é o melhor modelo de supermercado pré-fabricado que eu vou usar. E a partir daí eu vou responder, eu vou desenvolver o meu projeto. Então, esse é o domínio que traz algum grau de risco também. Se eu tentar reduzir muito as restrições, eu posso ter problema e trazer uma catástrofe, né? Vamos reduzir máximo prazo, aí o prédio cai, por exemplo, né? Então, traz algum grau de risco, mas geralmente é onde a gente aplica o quê? As abordagens tradicionais, as abordagens preditivas, porque as relações de causa e efeito, elas são bem mapeadas, já são bem conhecidas por todos conhecem bem isso aí, tá? Vamos agora para o segundo domínio. O segundo domínio é o domínio complicado. O que acontece nesse domínio? É um domínio que a gente... embaixo a gente tem restrições fixas, aqui a gente tem restrições também, mas a gente consegue ter alguma flexibilidade. Aqui a gente vai usar as boas práticas, aqui a gente usa as melhores práticas, aqui a gente vai usar as boas práticas. Como é que funciona aqui? Eu vou sentir, analisar e responder. Deixa eu explicar melhor isso aí. Nesse domínio, a gente já tem boas práticas, mas essas boas práticas, essas relações de causa e efeito, elas não são conhecidas por todos, elas são conhecidas pelos especialistas. A gente precisa usar os especialistas para a tomada de decisão. Então, eles vão usar boas práticas, mas que para eles estão claras essas boas práticas, o que não estão claras para todo mundo. Vamos pegar um exemplo aí. Depois eu vou dar um exemplo geral para todos, que vai passar por todos, mas vamos pegar um exemplo que eu tive de vida real. Vamos supor que a gente tenha que fazer um projeto, né, de um teleférico. Então, existe lá aquele teleférico de pessoas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, nas comunidades lá do Alemão, tinha aqueles teleféricos. Eu prestei consultoria há muito tempo para a Companhia de Cimento Portland Paraíso, então tinha a fábrica de cimento Barroso. Barroso é uma cidadezinha do interior de Minas ali, né? Do lado lá do Hotel Senac em Barbacena, uma cidade próxima ali, e lá tinha o projeto que tinha o calcário, né? Que quebrava as pedras lá na mina, e ele vinha até a minha fábrica, geralmente a esteira rolante que a gente usa, né? Nesse caso, vinha através de teleféricos, né? As pedras caíam nos teleféricos que conduziam as pedras, o calcário, as pedras até a fábrica. E para fazer os cálculos desses teleféricos, tinham boas práticas, mas nessa época só tinham alguns poucos especialistas no mundo que conseguiam fazer esses cálculos. Então, a gente precisa de um especialista, tá? Então, no domínio complicado, as relações de causa e efeito são conhecidas, mas não para todo mundo. A gente precisa de especialistas para que eles sintam um problema, percebam um problema, analisem as melhores práticas, né, as boas práticas, né, melhor dizendo, melhor prática é em cima embaixo, né, que confunde melhor prática e boa prática. Analise as boas práticas que a gente vai usar para resolver esse problema. Também é repetitivo, mas a gente precisa dos especialistas. É um ambiente que a gente pode usar aí as abordagens. É difícil falar de abordagem, né? A gente pode usar todas em todos aí, mas aqui a gente poderia usar um pouco da abordagem tradicional, preditiva, poderia ter um pouquinho da abordagem adaptativa e aparece também as abordagens híbridas. Principalmente quando a gente está aqui, ó,
no limiar entre o complicado e o complexo, tá bom? Então, esse foi o domínio do complicado. Deixa eu limpar os desenhos aqui. O próximo domínio é o complexo. Aqui a coisa muda um pouco de figura. Por quê? Aqui, ó, eu já não tenho as relações de causa e efeito mapeadas. Eu já não tenho as boas práticas nem as melhores práticas. Eu vou pensar no seguinte: o que a gente faz aqui? Eu vou sondar, né, ou experimentar, eu vou sentir, né, os resultados e vou responder com os resultados. Aqui também eu vou habilitar as restrições. As restrições eu que habilito para poder trabalhar. E é o que a gente chama de exaptive, né? Aqui a gente não fez uma tradução. O que é o que a gente chama de exaptive? É algo que se transformou, né? Que mudou, mas ele não é uma adaptação da sua forma original. A gente teve uma mudança que não foi considerada uma adaptação da sua fonte natural. Vou dar 2 exemplos disso aí. O post-it, né, que foi feito primeiro um adesivo, né, e depois se transformou no post-it, né, que se colocou em bloco de notas, mas foi feito um adesivo, não sabia que era feito com isso. E o outro exemplo é o Viagra, né, que foi feito para ser um remédio para trabalhar a hipertensão arterial e depois foi usado com outro objetivo, tá bom? Então, nesse domínio aqui, é o domínio onde eu não tenho boas práticas ainda. Eu vou precisar pesquisar, eu vou precisar investigar. Então, eu vou sondar, vou fazer, né, os meus experimentos, eu tenho que testar as minhas hipóteses. Então, eu testo a hipótese, vejo o resultado, funcionou? Beleza. Então, isso, depois que funcionou, eu trago aqui para o domínio do complicado, porque aí eu já tenho uma boa prática. Não funcionou? Eu vou testar de novo de uma outra forma, uma outra hipótese, até eu definir as boas práticas. E às vezes eu testo diversas hipóteses, umas serão verdadeiras, outras falsas, e qual que traz os melhores resultados, tá bom? Então, o que cai no domínio complexo? Aqui a gente tem as abordagens adaptativas que a gente chama, né? Aqui a gente geralmente usa as abordagens adaptativas, as abordagens ágeis, porque é muito provável que a gente tenha diversas mudanças. A gente pode começar algo, testar, não funcionou, muda, faz de novo, e vai ficar nessa pesquisa e desenvolvimento muito comum em projetos de pesquisa e desenvolvimento, no qual eu vou desenvolver algo, né? vou sondar, vou sentir, entender o resultado e vou melhorar e vou responder até o momento que eu consiga estabelecer uma relação de causa e efeito para poder trazer esse problema aqui para o domínio de complicado, geralmente depois, talvez até para o domínio claro, que era o domínio do óbvios antigamente, tá bom? Então, esse é o terceiro domínio que a gente está falando. Vamos agora para o quarto domínio. O quarto domínio é o caótico. O caótico, eu não tenho restrições nesse momento. É algo urgente que eu preciso tomar uma ação imediata. Então, o que a gente faz aqui no domínio caótico? Vou botar de verdinho aqui agora. Eu vou agir primeiro, porque senão pode ser catastrófico. Vou sentir, vou avaliar os resultados dessa minha ação e vou melhorar, vou responder aí conforme os resultados que eu obtiver. Então, no domínio caótico, eu não tenho tempo para pensar nos outros domínios. É algo que é urgente. Não, por exemplo, né, eu estou num avião que ele perde o controle, né? Eu preciso agir rapidamente antes que o avião caia. Né? Tem o caso do pouso lá no Rio, o Hudson, não é? Outro exemplo aqui é o coronavírus, que já eu dou o exemplo também. Né? Eu estou num momento caótico, eu preciso agir rapidamente, senão vai ser uma catástrofe a nível mundial. Né? Aí até as reclamações de alguns países com relação à demora da China em tornar isso, em reagir isso, em agir, né? Porque estava nesse momento aí, nesse domínio caótico. Tá? Aqui
que eu tenho que fazer? Eu não tenho restrições, mas eu preciso, né, responder a isso de alguma forma. Então, geralmente, o que eu faço? Eu defino algumas restrições para poder pensar numa solução que tenha sentido, né? No caso do pouso lá do avião no Rio Hudson, o que o piloto e o comandante, também o comandante e o primeiro piloto lá, decidiram lá. Eles botaram as restrições. Quais restrições que eu tenho? De tempo, porque o meu motor está com problema, e restrição de distância, não foi? Então, eles decidiram, ó, a restrição é essa, vamos ter que pousar no Rio Hudson. E aí ele já trouxe para um ambiente complicado. Né? Ele trouxe do caótico e levou lá para um ambiente complicado, onde eles já tinham as boas práticas. Eles usaram as boas práticas de pouso para pousar no Rio Hudson. Tanto que na entrevista deles, como é que vocês inventaram? Não, a gente não inventou nada, a gente utilizou as boas práticas de pouso, né? Só que agora no Rio Hudson lá, tá bom? Então, quando eu estou no domínio caótico, eu não tenho nenhuma relação de causa e efeito. E eu não tenho restrições. O que eu faço? Eu estabeleço restrições aí, tá bom? E vou para o último domínio, depois eu dou um exemplo geral para que a gente possa entender isso de uma forma interessante. O próximo domínio que a gente tem aí é o domínio que antigamente era o disorder, né? O desordem, e agora ele está chamando, né, o David Snowden, a partir de 2020, ele está chamando de AC, Aporetic or Confused, aporético ou confuso. Né? Aporético, né, é uma palavra que nós brasileiros aqui não conhecemos muito, é quando a gente está indeciso. Então, esse domínio aí é o domínio onde a gente está com uma confusão total, a gente não sabe em que domínio colocar o nosso problema, e aí a gente vai ter dificuldade em tomar decisões que façam sentido, a gente vai ter, isso cai em qual domínio? Então, vou ter dificuldade em tomar decisões que façam sentido. E aí a ideia que ele fala é trazer do confuso por aporético, né? Estimular o pensar fora da caixinha. É difícil às vezes o pessoal em engenharia, né? Eu não sou engenheiro, mas tenho vários amigos engenheiros, minha filha está terminando engenharia civil, e é muito difícil falar com o engenheiro por abstração, né? Número, não é assim? E é até difícil convencer. E às vezes a gente pode usar uma ironia, né? Falar que dessa forma a gente já teve diversos problemas, mostrar. E o que a gente vai trazer? A pessoa do confuso para o aporético, onde ela está indecisa. Tá bom, eu estou agora indecisa, eu não sei qual domínio eu vou. E a partir daí eu tiro ela da zona de conforto, do momento confuso lá, né? Isso nem seria uma zona de conforto, mas um momento de confusão, e começo a trazê-lo para o sense making. Não, mas a gente pode ir por aqui, a gente tem essas opções aqui que podem funcionar. E aí feito isso, a gente pode trazer isso para alguns domínios. Por exemplo, eu posso trazer aqui, do domínio aporético, vou tirar aqui, vou botar um rosinha aqui, do aporético aqui, para o domínio complexo. Como que eu faço isso? Eu tô com aporia, né? Eu tô, né, que a gente chama de domínio aporético, eu tô indeciso para onde ir, mas eu decidi que eu vou para o domínio complexo. Eu tenho algumas opções que podem funcionar, então eu vou testar, eu vou sondar, vou verificar os resultados e vou responder. Então, aí eu uso especialistas para que eles possam fazer os testes, fazer as minhas hipóteses, para ver qual delas funcionam, tá? Então, é uma das estratégias, e nessa nova versão é muito legal, que ele mostra estratégias para a gente responder quando a gente está com desordem. Antes a gente não tinha nada, agora aqui embaixo tem, vai estar os links vão estar embaixo desse vídeo também aí no YouTube, mas aqui tem os 2 últimos artigos dele lá, Dave Snowden, e o segundo ele fala, né, como tratar esse domínio, coisa que tinha aparecido muito pouco anteriormente, a gente não falava quase dele. Uma outra estratégia que a gente pode ter aqui é realmente trazer desse domínio para o domínio complicado. Como é que a gente faz isso? A gente está indeciso, mas a gente fala, não, eu acho que essa decisão aqui é a que vale mais a pena. E eu posso contratar os especialistas para tomada de decisão
de que método usar, de que abordagem usar, e contrato esses especialistas, então trago para um ambiente complicado, para o domínio de complicado. Olha que legal. Então, a gente está saindo do domínio a política, or confused, né? Aporético ou confuso, e trazendo para um dos outros domínios. Lembra que esse domínio AC não é o domínio caótico. Eu posso ter um problema que eu estou com dificuldade de estabelecer o domínio, ou estou indeciso em qual domínio ele vai, mas que eu não tenho urgência. Não vai acontecer uma catástrofe, tá bom? Então, o domínio AC é diferente do domínio caótico também. É importante que você tenha essa noção, tá bom? Que legal, né? A gente começa agora a entender os domínios do Kinect, né? Com base nos domínios, a gente começa a pensar em que abordagem utilizar. A gente falou aqui que no Clear a gente pode, é mais comum usar as abordagens tradicionais, mas não me impede de utilizar as outras. Aqui no complicado, as abordagens tradicionais, pode ter um pouquinho de ágil, um pouquinho de híbrido. Aqui, ó, no complexo, é muito comum as abordagens ágeis, porque eu vou ter muitas mudanças. Eu não sei exatamente o meu escopo muitas vezes, mas posso usar também as abordagens híbridas aqui. E o caótico, qual a abordagem que eu uso? Nenhuma. Responde, e aí depois traz restrições, né? Responde trazendo restrições para que você leve para um outro domínio que você queira, tá bom? Então você vai precisar agir rapidamente, tá? Então vamos usar um exemplo que a gente possa usar para todos, né? Então imagina a primeira vez que surgiu aí um vírus do coronavírus, ou as pandemias, né, que sempre existiram aí ao longo da história da humanidade. Vamos falar do Covid agora. Quando surgiu o Covid, se eu não tivesse nenhuma estratégia, não soubesse onde aplicar, ele estaria onde? Ele estaria aqui no AC primeiro. Mas como a gente já teve isso ao longo do tempo na humanidade, quando chegou o Covid, ele estava o quê? No domínio caótico. A gente precisava agir, sentir e responder. Então, o que precisava ser feito claramente? O que a China fez? Estabeleceu restrições físicas. Ninguém entra nessa cidade lá, Wuhan, não era? Ninguém sai, as pessoas não podem sair de casa. Então, a gente respondeu criando uma série de restrições, né? As ações que criaram restrições para quê? Para trazer por domínio complexo. Quando a China fez isso, ela diminuiu a catástrofe, né? Claro que talvez tenha sido tarde, já tenha espalhado para o mundo inteiro, com centenas de milhares de mortos aí e alguns milhões de infectados, não é assim? Mas quanto mais rápido ela agisse, menos seria a catástrofe. Eu estou num avião lá caindo, eu preciso definir as restrições para trazer para o domínio complexo. Estou num ambiente que está pegando fogo, preciso definir as restrições. Precisamos ser rápidos, não pode usar elevador, tem que usar a escada, porta contra incêndio, entre outras coisas, para trazer para quê? Para o domínio complexo. Aí no domínio complexo, no caso do Covid, a gente começou a trabalhar algumas coisas que é por pesquisa e desenvolvimento. O que a gente usou no passado, as vacinas, os remédios usados para os coronavírus anteriores, não necessariamente iam funcionar no Covid-19. Aí começou o quê? Testes de hipóteses. Vamos pegar remédios já usados anteriormente ou novos, testar, fazer os testes aí, né, todo o rigor dos testes em laboratório, depois em animais, depois em humanos, não foi? Então, vai fazer esse teste e vai ver que funciona. E a gente teve vários casos da cloroquina aí, da hidroxicloroquina, agora o novo lá, esqueci o nome, alguma coisa da vida lá dos Estados Unidos, e quando você estiver vendo esse vídeo gravado, pode ser, com certeza já vai ter surgido aí um remédio, e um remédio eficaz que elimine o vírus aí. Ou a vacina é a mesma coisa, está no domínio complexo, né? É pesquisa e desenvolvimento, eu vou testar as hipóteses, vou sentir se funcionou ou não, e vou melhorar, vou responder, vou melhorando, vou alterando, até conseguir estabelecer uma relação de causa e efeito. Quem tomar esse remédio vai ficar bom. Quem tomar essa vacina não vai ter, né, o Covid-19, a doença, no seu estado grave, não vai ter nenhum sintoma, tá bom? Então, no caso do Covid, a gente trouxe para cá para o complexo uma parte dele,
tem uma parte no complicado também. Por exemplo, quando a gente fala, a gente precisa fazer isolamento social, ele vai ser vertical, ele vai ser horizontal, vai ser lockdown. Então, a gente já tem boas práticas para isso usadas em epidemias anteriores, mas a gente precisa do quê? A gente precisa dos especialistas. Então, a gente trouxe parte desse grande problema do Covid, parte continua ali no complexo hoje ainda, no momento que eu estou fazendo essa gravação, ainda não tem remédio da cura, ainda não tem vacina de prevenção, parte está também no domínio complicado, alguns países fizeram isolamento horizontal, outros fizeram isolamento vertical, vertical, né? Horizontal, troquei, alguns não fizeram isolamento nenhum. Então, a gente tem boas práticas que a gente precisa dos especialistas para tomada de decisão. Então, com isso, a gente vai estabelecer algumas restrições, né, físicas, temporais, para que a gente possa ter uma relação de causa e efeito. No domínio complicado, a gente já tem a relação de causa e efeito, mas somente os especialistas conseguem ver isso claramente. É o caso dos especialistas lá em estatísticas, os médicos, que juntos eles conseguem estabelecer uma relação de causa e efeito entre isolamento e redução da minha curva de contaminação, lá, minha curva de óbitos, entre outras coisas, tá bom? E dentro do próprio exemplo do Covid-19, a gente tem algumas partes do cenário que está no domínio claro. Quando a gente fala, a gente precisa construir hospitais de campanha. Então, aí a gente entra em engenharia. Aqui a gente já tem checklist. A gente já tem modelos, né, de criar hospitais de campanha, já feitos muitas vezes, né, para diversas outras coisas, sem ser as pandemias, inclusive, que já tem as melhores práticas. Então, eu posso fazer um projeto de engenharia, bem claro, pego os engenheiros lá, os arquitetos da vida, os designers, ponho junto, estabelecem o que precisa ser feito, e aí eu posso ter até checklists. Eu posso ter o domínio de boas práticas, onde há uma relação clara de causa e efeito para todo mundo, tá bom? Então, essa é a ideia do Kinevin. Então, a gente tem esses 3 sistemas, a gente tem esses 5 domínios aí. Espero que você tenha entendido e possa aplicar. Como é que você aplica isso na nossa vida profissional? A gente pega o cenário que o projeto está inserido, se a gente estiver falando de projetos, ou que o problema que a gente precisa resolver está inserido, e pensa em qual domínio que ele se encontra, e com base nisso a gente vai utilizar ou uma melhor prática, ou uma boa prática, ou a gente vai fazer pesquisa e desenvolvimento, ou a gente não vai usar nada, vai agir, estabelecer restrições para trazer para um dos outros domínios, ou a gente está naquele domínio de confusão total, a gente tem que trazer para a porética, onde a gente tem algumas dúvidas, a gente está indeciso, mas a gente precisa forçar o pensamento, sair da caixinha, pensar fora da caixa, para que a gente traga do domínio aporético ou confuso para o complexo, ou para o complicado, ou para o claro. É muito difícil trazer direto para o claro, né? No máximo que eu posso, muitas vezes eu trago para o complexo, do complexo para o complicado, e do complicado para o claro ou óbvio, que nem a gente chama anteriormente. Dá uma curtida aí nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho aí também e compartilha com seus colegas e amigos esse vídeo, que ele está esclarecendo bastante como trabalhar com o Kinevin.